Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Olá, bom estar com vocês. Então, começar explicando como é que vai funcionar essa medida provisória que já foi publicada no Diário Oficial da União, mas a negociação vai acontecer diretamente entre empregador e trabalhador? Pois então, Dalva, essa é uma medida provisória que saiu agora, nessa madrugada, e ela prevê basicamente dois grandes modos de tratamento do problema de dificuldade de trabalho e renda, que prevê a suspensão do contrato, possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e também de negociação para redução de jornada e salário. A medida provisória estabelece que, pelo menos para suspensão, e para suspensão é possível a negociação individual, também é possível para a negociação individual para redução de salário e jornada, mas também prevê a possibilidade de se utilizar o meio da negociação coletiva. E eu sugiro que a negociação coletiva seja a preferida desse novo ambiente para empresários e empregados. É muito mais segura nesse novo ambiente que nós temos. Pois é, porque essa negociação coletiva é algo previsto, inclusive, pela Constituição, está sendo questionada a medida provisória já por um partido em função dessa cláusula constitucional. Pode ser que a medida provisória deixe de valer pelo menos essa cláusula que prevê a negociação direta com o empregado? Perfeito. Esse é um grande problema da medida provisória, porque a nossa Constituição ela é muito clara, ela estabelece que mesmo em situações emergenciais, a redução de salário ela somente pode ocorrer via negociação coletiva. E a medida provisória, ela cria uma possibilidade de redução de salário, tanto pela redução de salário com redução proporcional de jornada, como pela própria suspensão do contrato de trabalho, ela cria a possibilidade de utilização de instrumentos individuais, ou seja, sem que passe pelos sindicatos. E como você disse, nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, justamente questionando essa possibilidade de redução de salário via acordos individuais. Por isso é que a sugestão firme que faço é de que empresas que entenderem que há necessidade de redução de salário ou de suspensão do contrato de trabalho, que procurem a negociação coletiva para isso. Agora, vamos explicar para o trabalhador, então, que pode acabar sendo afetado por essa medida, tem limite para redução salarial. E uma parte do salário seria compensada, entregue, então, para o trabalhador pelo governo federal. Qual é o limite previsto e a compensação, então? Exatamente isso. Nas situações de suspensão do contrato de trabalho, não há trabalho, não há pagamento de salário, essa suspensão para empresas que têm faturamento menor do que 4.800.000 reais por ano, faturamento menor, é possível que haja suspensão total e o pagamento de salário não vai acontecer pela empresa, mas em compensação, o Estado, a União, vai fazer o pagamento de um benefício especial, benefício excepcional, que é calculado como se fosse um seguro-desemprego. Então, o valor do seguro-desemprego, exatamente, o seguro-desemprego passa a ser a base de cálculo. Se a empresa tem faturamento maior, a empresa ainda tem que fazer o pagamento de pelo menos 30% do salário e os 70% restantes é calculado como se fosse seguro-desemprego. Na redução de salário e jornada, a mesma coisa. A redução é feita de salário, o empregador deixa de pagar a totalidade de salários, são 3 percentuais previstos na medida provisória, 25%, 50%, 70%, e a diferença do que o empregador deixa de pagar é feita uma complementação pela União, como se fosse seguro-desemprego. Mas aqui nós temos um problema, porque nas duas situações há sim possibilidade de uma redução de salário no final do mês para o empregado, porque o seguro-desemprego tem um limite, e o cálculo da diferença a ser pago pela União é o cálculo pelo seguro-desemprego. Então, existe uma forte possibilidade de redução de salário, mesmo nessas hipóteses previstas pela medida provisória. O grande objetivo, claro, é evitar uma medida ainda mais drástica, que seria a demissão do funcionário. E o emprego, ele é de alguma forma garantido pela medida provisória quando as empresas adotam essa medida emergencial?
Sim, a medida provisória ela não garante que o empregado não será despedido. Ela não seguiu, então, o caminho de outros países, como a Espanha, a Itália e a Argentina, que impediram, durante a pandemia, a dispensa sem justa causa dos empregados. O que ela garante, sim, é que caso o empregado seja despedido durante o período de suspensão do contrato ou de redução de jornada e salário, se ele for despedido nesse período ou no período subsequente, nos meses subsequentes, a empresa vai ter que fazer o pagamento de uma indenização adicional. Mas no Brasil, nós lamentavelmente não seguimos esse caminho internacional de garantir que as empresas não possam despedir durante o período da pandemia. Tem um limite de 60 dias para suspensão do contrato e na volta, por um período pelo menos, a empresa deveria ficar com o funcionário. Pois, exato, há um período de 60 dias de possibilidade de suspensão do contrato, um período máximo de 90 dias para redução de jornada e salário, e o período idêntico em meses de redução de jornada e salário ou de suspensão é projetado para o final da pandemia de dificuldade, vamos dizer assim, de dispensa do funcionário, e caso haja dispensa nesse período subsequente, o empregador vai ter que fazer o pagamento de uma indenização adicional. Agora, doutor, caso o empregado não esteja satisfeito com as negociações que podem resultar aí numa suspensão temporária do contrato de trabalho ou numa redução salarial que pode variar então de 25% a 70%, como prevê a medida provisória, caso ele não esteja satisfeito, a quem pode recorrer? Tem que conversar com o sindicato? Como é que faz? Sim, os sindicatos são imprescindíveis nesse momento, tanto que o ideal seria que essas negociações sempre passassem pelo sindicato. O sindicato aí consegue avaliar as necessidades da empresa. Caso o empregado se sinta prejudicado, incomodado com essas medidas impostas pelo empregador, pode sim procurar o sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho. Mas além essas possibilidades, nós tivemos uma outra medida provisória, 927, que essa sim prevê mecanismos importantes para que não haja preservação do posto de trabalho e de salário. Ela prevê possibilidade de adiantamento de férias, de compensação de jornada, de teletrabalho. Há também previsão de pagamento de fundo de garantia e previdência para depois da pandemia. Nós temos várias medidas previstas pelo governo federal na outra medida provisória que me parece que são mais adequadas para a preservação tanto da empresa quanto do salário e do posto de trabalho. Tá certo. Doutor Rodrigo Trindade, muito obrigada pela sua participação e esses esclarecimentos aqui no Redação TVE.